Estamos de volta então no programa Código de Honra com o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, ele que está nos falando aqui sobre diversos temas do direito privado e acabou de me comentar a respeito das famílias, do poliamor, né? As famílias que têm duas famílias constituídas, inclusive mencionando a questão do direito de sucessão com relação ao patrimônio relativo a essas famílias, e que o que protege ou que acaba atrapalhando um pouco as decisões do tribunal é o princípio que rege o direito de família, onde a família teria que ser uma família monogâmica, certo? Há uma tendência a alterar esse princípio para se ajustar para as relações atuais? É claro que o ideal é que houvesse lei, mas não há, pelo menos, embora existam projetos de lei pendentes de apreciação no Congresso, não há expectativa de que eles votem essa matéria a curto prazo. Por isso, embora não haja lei, os tribunais têm que lidar com essa questão, porque há pessoas que vivem essa situação e que querem saber se têm ou não direitos. E por isso o tribunal é obrigado a responder com ou sem lei. A tendência do tribunal, por ora, é dizer que a monogamia é um princípio do direito de família, portanto, a segunda esposa ou o segundo esposo, porque vale para os dois lados, vale para os dois cônjuges, para os dois companheiros, tem direitos restritos, ou seja, o que nós reconhecemos, por exemplo, é que quando a segunda ou o segundo contribuiu para a formação do patrimônio comum, e às vezes acontece, para comprar um apartamento onde ele vive com a outra, ou que mantém a outra, uma casa, é razoável que ela receba, não porque é amante, mas porque é sócia dele, porque ajudou a construir. Isso os tribunais reconhecem, que é uma sociedade de fato entre ambos. Mais do que isso, é possível dizer que há direito sucessório, direito a alimentos, os tribunais resistem. O que começa a acontecer é os tribunais admitirem que, nessa hipótese, a pensão previdenciária por morte seja eventualmente rateada entre as duas famílias, entre a primeira e a segunda, desde que haja uma situação muito clara. Qual situação? De conivência de ambos, ou seja, não é uma situação de clandestinidade, não é uma família oculta, mas é uma família constituída e que a dinâmica daquela família sempre admitiu a família paralela, que nós chamamos. Outro tema muito interessante que o senhor comentou comigo um pouco antes aqui no intervalo foi o da multiparentalidade. Explique para nós, telespectadores, inclusive para mim, o que é a multiparentalidade e como ela funciona. Nós sempre dissemos que o parentesco vem de onde? Tradicionalmente, o parentesco é o parentesco de sangue, nós chamamos de parentesco consanguíneo, que o pai que gera o filho terá o seu nome colocado no registro civil. O parentesco pode ter por origem a adoção, mas o Código Civil fala que, além da adoção, além do parentesco consanguíneo, o parentesco pode ter outras origens. E quais outras origens seriam essas? Poderia ser, primeira origem, a questão da fertilização artificial, ou seja, da procriação artificial, in vitro ou com embrião de terceiros, ou com sêmen de terceiros, ou barriga de aluguel. Essa é uma fonte. Mas, além disso, se admite também hoje o que nós chamamos de parentesco socioafetivo. Pai não é aquele que gera, mas pai é aquele que cria. Quem gera é genitor, quem cria é pai. O vínculo entre pais e filhos é muito mais social do que genético. Eu, na verdade, reconheço como pai aquela figura que sempre me chamou de filho, que me criou, que me formou, e não aquele que deu o material genético para a minha formação. E com base nisso é que os tribunais passaram a admitir que eu possa ter, em certos casos, um parentesco consanguíneo e, paralelamente, de forma concomitante, ter um parentesco socioafetivo. E as últimas decisões dos tribunais superiores, do Tribunal de São Paulo, inclusive, e hoje, inclusive, a regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça, é a possibilidade de uma criança, por exemplo, ter no seu assento de nascimento 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e 2 pais. Como 2 pais e uma mãe? Um pai consanguíneo e um pai socioafetivo. Uma mãe consanguínea e uma mãe socioafetiva. É claro que, às vezes, pode acontecer, por exemplo, numa adoção de um casal homoafetivo, que a criança tenha 2 pais, porque ambos são adotantes. Aquele casal homoafetivo pode adotar uma criança. Mas eu vou mais longe. É possível ter no mesmo assento de nascimento 2 mães e um pai, ou 2 pais e uma mãe,
ou duas mães e dois pais, porque a origem é diferente. Me explica duas mães e dois pais nas questões sucessórias, inclusive. Como que ficaria isso? O grande problema é que quando eu admito multiparentalidade, o parentesco gera inúmeros efeitos. Quais efeitos? O direito de guarda da criança, de visita, alimentos, sucessão hereditária, ou seja, gera uma gama imensa de consequências jurídicas. Como adaptar isso a uma multiparentalidade? Em tese, o que eu vou dizer é o que se decide hoje, ambos terão direito de conviver com a criança. O pai biológico e o pai sócio-afetivo, uma não exclui a outra. Tradicionalmente se entendia que um tipo de parentesco era excludente do outro. Ou era socioafetivo ou era consanguíneo. O socioafetivo excluía o consanguíneo, agora não. Agora o entendimento é que não são excludentes porque têm fontes diferentes, têm origens diferentes e podem conviver entre si. Ambos terão direito à visita, é claro que um deles terá a guarda física da criança, mas visitação de ambos, alimentos de ambos têm o dever de sustento, ele será herdeiro dos dois, mas em contrapartida, quando os dois pais ficarem velhos, ele deve alimentos para os dois. E se ele, filho, morrer antes dos pais, ambos serão herdeiros deles. A multiparentalidade gera exatamente os mesmos efeitos de um parentesco de sangue, de um parentesco tradicional. Olha só a quantidade de coisa diferente, né, que um desembargador de família, do direito privado pode nos trazer da vida real, né? São coisas do dia a dia que ninguém para pensar que está acontecendo, mas está acontecendo no nosso dia a dia. Agora, vamos aproveitar essa situação de guarda que o senhor estava comentando, né, e perguntar um pouco sobre a questão de guarda compartilhada e e os deveres com relação a um filho, né? Porque a gente vê hoje em dia muitos pais que têm aí filhos de outros casamentos que têm obrigatoriedade de visitação, obrigatoriedade de pagar a pensão, as mães que não deixam os pais pegarem os filhos, esse dia a dia do direito de família, né? Duas perguntas. Primeiro, uma mãe pode se recusar a entregar um filho para um pai no dia da sua visita? Bom, o Código Civil, nesse ponto, ele foi atualizado. Então, pelo menos nós temos, ao contrário da multiparentalidade, ao contrário do poliamor, nós temos lei. O Código Civil foi mudado em 2014, em 2015, 2 anos seguidos, e hoje ele adota um regime de guarda preferencial, que é a guarda compartilhada. As pessoas leigas acham que guarda compartilhada é divisão de tempo. É uma semana com cada pai, uma semana com a mãe, ou um dia com o pai, um dia com a mãe. Não. O compartilhamento não é de tempo, o compartilhamento é de atribuições. Ou seja, normalmente se fixa que o filho vai morar ou com o pai ou com a mãe. Um dos dois vai ter a custódia física do filho, vai ter a companhia física do filho. Normalmente os juízes não gostam de dar uma guarda que nós chamamos de guarda alternada, que é um dia com o pai, um dia com a mãe, ou uma semana com o pai, uma semana com a mãe, porque isso tira a rotina da criança. A criança perde referência. Pode acontecer em determinadas situações, quando a equipe multidisciplinar do fórum, psicólogas, assistentes, essa dinâmica satisfaz a criança, porque nesse caso específico é bom para ela. Caso contrário, os juízes resistem a dar guardas alternadas. Mas guarda compartilhada não é guarda alternada, é divisão de tarefas, ou seja, embora o filho permaneça, por exemplo, com a mãe, mora com a mãe, o pai, além de visitá-lo, tem o direito de opinar, de decidir tudo aquilo que é relevante para a vida do filho. Onde ele vai estudar, quem são as suas companhias, formação religiosa, formação moral, ou seja, tudo isso é uma decisão conjunta. Não é aquele com quem a criança mora que vai decidir. Tem que haver compartilhamento de tarefas, de funções e não de tempo. Isso é uma guarda compartilhada. Esse é o regime que a lei escolhe. O juiz só vai deixar de dar guarda compartilhada em situações muito específicas. Quais? Quando um dos dois não tiver um comportamento recomendável, ou seja, o compartilhamento não faz bem para a criança, e nós sempre que decidimos guarda, nós decidimos não olhando para os pais, nós decidimos olhando para a criança. Vale o melhor interesse da criança.
É claro que aquele que não convive com a criança, que não tem a custódia física dela, além de compartilhar as decisões da vida da criança, direito de visita. E o juiz vai fixar o direito de visita. A pergunta é, o direito de visita pode ser suprimido pelo juiz? Pode ser suspenso pelo juiz? Só pode, se houver uma circunstância grave, objetiva. Por exemplo, um pai que molestou uma criança. Nesse caso, o juiz tira o direito de visita porque faz mal para a criança. Mas fora isso, há sim o direito de visita dos pais em relação aos filhos. E a mãe que se nega a permitir que o pai visite a criança no dia estipulado pelo juiz, ela pratica um ato ilícito? A resposta é pratica. Ela pode ser obrigada a entregar a criança? A resposta é pode. Sob pena do quê? De multa, ou seja, uma sanção pecuniária, ou até mesmo de uma condução coercitiva, que um oficial de justiça acompanha a criança e acompanha a entrega dessa criança. Esse comportamento da mãe, que às vezes se nega a que o pai tenha contato com o filho, tem um nome. Chama-se alienação parental. E a mãe pode sim ser punida com uma série de medidas que vão desde uma multa até a extensão da visita, já que ela resiste, eu dou mais visita. Em casos muito sérios, a inversão da guarda. Ou seja, a criança passa a morar com o pai e a mãe é que vai visitar a criança e não o inverso, em casos bem severos. Eu queria lhe fazer uma perguntinha rápida, porque o nosso tempo já está se esgotando. O pai é obrigado a pegar a criança ou ele pode pegar a criança em tais datas ou ele é obrigado a pegar a criança? A visita é um direito ou é um dever? Isso. Ambos. A visita é um direito do pai, que o juiz vai fixar, mas é um dever. Pode o pai dizer, esse mês ou esse ano eu resolvi não visitar meu filho? A resposta é, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque eu fixo a visita não apenas no interesse do pai, mas eu fixo a visita no interesse da criança. A criança tem expectativa e tem o direito de conviver com o pai. Por isso, o pai que não visita a criança, por incrível que pareça, pode ser obrigado a tanto. Como? O pagamento de uma multa é um belo exemplo, é uma bela sanção. Muito bom. Dr. Francisco Eduardo Loureiro, achei fantástica a nossa entrevista, temas super atuais, muito relevantes para o nosso telespectador em geral. Gostaria muito de agradecer a sua presença no programa Código de Honra de hoje e lhe convidar para outros vários, porque como eu mencionei no início, eu sabia que já seria tema para outros programas. E o senhor fica à disposição para o senhor fazer os seus últimos comentários para a gente encerrar o programa. Bom, eu é que agradeço o convite, agradeço a oportunidade e digo que estou plenamente à disposição para novos encontros e para outros temas relevantes. O que não falta é tema polêmico. De tédio não se morre no tribunal. Obrigado. Eu agradeço muito a participação Obrigado. do senhor no nosso programa. O programa Código de Honra, como vocês estão vendo, é um programa voltado para as questões mais relevantes do direito. Nós gostaríamos de convidar vocês, telespectadores, a participarem conosco do programa Código de Honra. Mandem suas dúvidas, mandem seus questionamentos, temas polêmicos que vocês tenham interesse em saber e conhecer um pouco melhor, que nós vamos convidar a pessoa que no Brasil fala bem sobre esse assunto e pode lhe esclarecer. E nós vamos, caso você tenha interesse em participar, você pode mandar o seu e-mail para códigodehonra@iasp.org.br. Será um prazer receber o seu questionamento. E encerramos agora o programa Código de Honra.